Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. É o título do Salmo. Provai que o Senhor é bom. Você acredita nisso? Você acredita? Dependendo da resposta, ninguém acredita. Salmista diz, provai que o Senhor é bom. Você acredita? Tem uns 3 que acreditam. Eu contei aqui 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que o buscam, o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quando foi que Davi escreveu este salmo? Não venha me dizer, eu não sei, pastor, não estava lá, eu também não estava. Mas segundo os estudiosos, quando foi mais ou menos, em que época da vida dele, em que circunstância da vida dele, por que ele escreveu este salmo? É por aí, tá certo, minha irmã? É por aí mesmo. Fugindo de perseguições, inclusive, quem era o maior inimigo de Davi? Saul. Das perseguições de Saul, Davi foi para os filisteus. Logo para onde? Para os filisteus, para uma cidade chamada Gate. De lá, depois ele vai sair e vai para a caverna de Adulão, que é uma outra história, essa tal da caverna de Adulão. E lá, em Gate, ele se encontra com Aques, rei de Gate, que já é chamado de Abimeleque. Abimeleque é um título como faraó no Egito. Todos eles ali eram chamados Abimeleque, entendeu? Que significa meu pai, o rei.
meu pai, o rei. Portanto, seria o título do rei de Gate. Há alguns pensamentos aqui interessantes, mas vamos primeiro analisar isso aí. Fugindo, ele diz, bom, eu vou para ali. Mas quando ele chegou ali, a situação não foi muito boa, não. Alguns o reconheceram e foram dizer ao rei de Gate, Abimeleque lá, esse é Davi. Ele é Davi. Quem era Davi? Tinha matado Golias. Quem era Golias? Era o principal guerreiro de quem? Dos filisteus. Lembra da história? Davi. Agora imagina, Davi tinha destruído Golias, o principal guerreiro dos filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Durante o reinado de Saul, você vai ver, sempre houve guerras entre Israel e os filisteus. Sempre. Israel sempre vencia, às vezes era vencido, mas sempre houve guerras. O principal inimigo, principalmente na época, Israel, eram os filisteus. Davi corre com medo de Saul e disse, eu vou para um lugar que jamais Saul vai me perseguir. Saul não vai me perseguir lá entre os filisteus. De fato, a Bíblia diz que quando Saul soube que Davi foi para lá, ele deixou de persegui-lo. Mas o que Davi não sabia era que o outro grande inimigo dele era quem? Era o rei de Gate. Eram os filisteus. E quando ela chegou, ela disse, olha, isso aqui é Davi. Interessante essa história. É muito interessante. Até para lições nossas do dia a dia. O pessoal diz que às vezes você tem que se fingir de morto para enganar o urubu. Já ouviu esse ditado? Tem que se enganar, você tem que se fingir. E quando Davi viu que a parada era dura, o que foi que ele fez? Se fingiu de louco. Começou a ranger os dentes, começou a espumar, caía por terra, tal, revirando os olhos, não sei o quê. Aí o rei de Gade disse, será que eu não tenho doido aqui não? Não tenho louco aqui no meu reinado para ter mais um? Manda esse louco embora. E assim ele salvou a vida dele. Por que Davi não chegou lá e disse, é verdade, eu sou Davi. Eu sou o Davizão, fui eu quem matou o Golias. Por que ele não disse isso? Hein? Por quê? Porque não chegou lá diante das circunstâncias? Ele disse, não é hora para isso não. Aí vamos aplicar aqui o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo até para você se fingir de doido, se fingir de doente. Até aquele momento, eu não sei de nada. Tem uns personagens por aí que eu não sei de nada, eu não vi nada. Por favor, não entendo. Eu não vi nada, não sei de nada, coisa nenhuma. Nem me contaram, nem ouvi dizer. Nem ouvi dizer. Minha mãe me ensinava assim, ensinava aos filhos, né? Eu não vi, não ouvi, não disse nada, resguarda o pé do ouvido. Então, é a melhor coisa. Mas minha mãe, e se eu tiver visto? Eu não estou mentindo, é melhor mentir do que apanhar, meu filho. É melhor mentir, dependendo das circunstâncias, não vi nada, não sei de nada, coisa nenhuma. Pois bem, aí você tira a lição como quiser, mas a verdade é que Davi chegou ali, nessa circunstância, denunciaram Davi, e ele simplesmente se fingiu de louco e salvou a sua vida. Nós vamos começar com 4 pensamentos que são muito importantes aqui nesse texto. Primeiro pensamento: no Senhor
gloriar-se-á a minha alma. Cântico que nós cantamos há pouco, né? Gloriar no Senhor. Vamos ver aí, Salmo 29. Esse eu não pedi, tem aí Salmo 29, não. Eu vou, está no Salmo 29, não vai ler o Salmo todo. E em Jeremias 9, 23. Essa é uma temática que nós encontramos muito nos Salmos, essa temática. A glória do Senhor. Já o Salmo 33, um pouco, que nós vimos a semana passada com o reverendo Danilo, diz: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E aí, se nós voltarmos um pouco para o Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Há um clamor da parte dos salmistas em geral, da gente sempre dar glória no Senhor e se gloriar em Deus, se gloriar em Deus. O segundo é: meus lábios proclamarão ousadamente os seus louvores, minha boca se gloriará nele. Salmo 44, 8. Salmo 44, 8. Meus lábios proclamarão ousadamente os seus louvores, minha boca se gloriará nele. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Veja que é sempre uma tônica nos salmistas, certo? Sempre. Meus lábios proclamarão ousadamente seus louvores. Há algumas passagens bíblicas e alguns acontecimentos bíblicos que tomaram lugar, inclusive no Velho Testamento. Josafá é um dos exemplos em que uma guerra é vencida através dos louvores de um coral. Vocês aí depois procurem lá. Prepara o coral, prepara tudo, louva ao Senhor. O negócio é louvar ao Senhor. Quando Deus quer, não precisa de armas. A arma é a arma que Deus quer. Vocês notam a conquista de Jericó? Houve armas? Não. Mesmo contra os filisteus, algumas vezes, só quem tinha arma de ferro, por exemplo, era Saul e Jonatas. Nenhum guerreiro de Israel tinha arma, tinha espada. Só Saul e Jonatas. E todos os filisteus tinham. E Saul venceu. Saul venceu, inclusive, com Jonatas. Um lindo acontecimento. Inclusive, os irmãos vão ler e conhecem a história. Que no final Saul tinha proclamado que ninguém tinha proclamado um jejum, ninguém podia se alimentar. Lembra dessa história? Ninguém podia se alimentar. E Jonatas, que não sabia da história nenhuma, com uma vara pegou um pouquinho de mel. Lembra dessa história? E depois Saul ordenou que matasse Jonatas. E o pessoal foi que o livrou. Quais foram as armas naquele dia? Nenhuma arma. Nenhuma arma. Deus fez com que os próprios filisteus, um contra o outro. Um contra o outro. Quando Deus quer, meus irmãos, é assim. O que falta em nós é fé, é confiança plenamente em Deus. É o que falta. Nós somos muito hábeis em nossa mente, nós fazermos estratégias. Eu não sei se acontece assim com vocês, mas pelo menos eu sei que com algumas pessoas que eu tenho conversado, eu tenho notado isso. Deus poderia fazer assim, assim, assim. Ah, Deus poderia fazer. E nós começamos a chegar e fazer estratégia de como Deus deveria fazer, como se Ele precisasse dos nossos conselhos, ou dizer: Senhor, faça assim. Senhor, vá por esse caminho aqui. Senhor, tu quer me ajudar? Me ajuda por aqui, Senhor. Aí faz feito: pastor, o senhor não é um homem
tem muita fé em Deus? Tenho. Eu tenho. Muito eu não sei, mas eu tenho fé em Deus. Então, ore a Deus para eu ganhar na Mega Sena. Assim, primeiro, eu não vou fazer uma coisa que é contra Deus. Aí, como é que ele vai me ouvir? Se ele é contra jogo. Segundo, se dependesse de minha oração, eu não orava para a senhora ganhar. Eu jogava e eu mesmo ganhava. Aí, que negócio, para a senhora ganhar. Se eu tivesse assim, eu mesmo ganhava. Não é por aí. Um dia lá em João Pessoa, estou passando na praça principal da cidade. Aí lá vem uma das pessoas que vem, tudo que é de bilhete, de tudo jogo, né? Aí quando foi chegando perto de mim, deixou um bilhete cair. Aí eu olhei assim, o senhor é um homem de sorte. Não diga. Por quê? O bilhete premiado caiu nos seus pés. Eu disse, e o senhor é um tolo. Eu lhe elogio, o senhor me chama de tolo. Eu disse, porque se esse é o bilhete premiado, porque o senhor vai me vender. Fique com ele. Não é? O senhor vai vender o bilhete premiado, fique com ele. Aí ele disse, quem não joga não ganha. É verdade, também não perde. Veja, está danado, com isso de jeito não, vamos embora. Quer dizer, o inimigo vem com as maiores estratégias. Nós não precisamos dar conselho a Deus. Ele pergunta lá, Jó, quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselhos a Deus? Ele precisa de conselho? Se ele sabe o amanhã, o depois, o futuro, sabe tudo, e você não sabe de nada, quer dar conselhos a Deus? Nós precisamos acreditar, meus irmãos, que Deus faz quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele faz. E Ele tem as estratégias próprias. Esse alegre testemunho será mantido em todas as espécies de circunstâncias da vida. Lucas 6, 23. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Muitas coisas aconteceram com os profetas. Quando você lê a carta aos Hebreus e vê sobre os heróis da fé, você fica a pensar, como eu disse domingo pela manhã, homens de Deus que tiveram, profetas que tiveram como morte, causa morte, ser cerrado pelo meio, outros serem apedrejados, outros morrerem de cabeça para baixo, crucificados de cabeça para baixo, outros degolados. Você tem uma fé tão inabalável, dizer, eu não tenho medo de colocar minha vida a prêmio, colocar meu pescoço na forca, porque quando cair no cadafalso, eu sei que eu estarei no céu com o Senhor. Nessa hora é que a fé é provada. Que vão proceder com a gente, com os crentes, com a igreja do Senhor, e eu estou muito preocupado com a igreja de Deus, como dizia José há pouco, com a igreja de uma maneira geral, todas as denominações, especialmente as igrejas ditas evangélicas. Nós estamos negociando a nossa fé a troco de banana no final de feira, tem mais essa. Já ninguém sabe quem é ou quem não é crente. Ninguém sabe. Pelo nosso comportamento, pela nossa ética, pela nossa moral. O preço que nós temos que pagar, que já pagamos e temos que pagar. O que fizeram aos profetas que viveram antes de nós? Eu já contei aqui, por exemplo, que o avô de Mirtou, quando veio lá de Águas Belas para o trabalho aqui em Cortês, ali em Cortês, para abrir o trabalho ali, quando chegou em Cortês, ele com uma família grande,
menino a valer. Nem um comerciante em Cortês podia vender nada a ele, nem a dinheiro. Porque o pároco da cidade havia proibido a todos os comerciantes, todos, a vender qualquer coisa ao pastor. Você imagina você chegar com uma família numerosa, filhos pequenos, numa cidade em que a cidade está fechada para você. Mesmo você tendo um dinheirinho para comprar, você não pode comprar. Aí o que eu estou acabando de dizer, como Deus quer, Ele faz, e faz como quer, do jeito que quer, não precisa ninguém dar conselho. Um grande comerciante, um dos maiores comerciantes da cidade naquela época, sabendo de tudo e vendo a família, foi à casa do pastor. E chegou lá, se identificou e disse: eu tenho uma loja aqui na cidade, uma mercearia aqui na cidade. Ninguém aqui vai vender nada ao senhor, porque o pároco proibiu. Só que na minha venda mando eu. Pároco não manda em minha loja. Pode comprar o que o senhor precisar, com dinheiro ou sem dinheiro. Vá à minha mercearia. Deus abriu as portas. Pergunta como? Por quê? Porque Deus faz assim. E às vezes vem de onde você menos espera. Às vezes você está passando uma circunstância muito difícil na sua vida e você fica sonhando com alguém, um irmão, um querido, um amigo, alguém que venha para lhe socorrer e não aparece um. Não aparece um. Aí subitamente alguém que não tem nada a ver com religião, às vezes é até ateu, está ligando para nada, sabe da sua situação, vai na tua casa, vai na tua vida, bate no teu ombro e diz: conta comigo, para o que der e vier, conte comigo. Aí você diz: onde estão meus irmãos, meus queridos? Onde estavam aqueles que eu amava? Aqueles com quem eu orei? Estou nem aí. Deus levanta. Você pensa que não? Levanta. Porque Deus faz assim, como Ele quer, com o seu povo. Esse alegre testemunho será mantido em todas as espécies de circunstâncias. 4. Aqueles que estão oprimidos e sofrem devido a mau juízo serão fortalecidos em tudo. Preste atenção. Aqueles que estão oprimidos e sofrem devido a mau juízo serão fortalecidos em tudo. Eu tenho, você tem, nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele vela por nós, que Ele cuida de nós, que Ele cuida de nós. Os versículos 3 a 8, as exortações que dizem: engrandecei o Senhor e provai e vede que o Senhor é bom. Versículo 8, prova uma grande experiência, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu estou seguro com Ele. Quando você chega a uma certa idade na vida, você já tem passado por altos e baixos, por experiências as mais diferentes, experiências agradáveis, bonitas, vitoriosas, e também momentos de provações, quem sabe até de angústias, de incertezas. Mas agora você tem a oportunidade de, como nós chamamos, quem dirige, olhar pelo retrovisor, dar uma olhada
atrás. Aí você conta com essa experiência, como Deus mudou minha sorte, como Deus mudou aquela circunstância que eu estava, como Deus chegou ali, fulano, beltrano, cicrano, sei lá. Foi alguém, por quê? Aí você diz, eu não sei. Porque alguém olhou para mim, porque alguém sentiu, por quê? Porque Deus estava cuidando de você. Só isso. Sabia disso? Só isso. Davi era um homem escolhido de Deus. Saul errou logo no início do seu reinado, mas fez muita coisa boa. Preste bem atenção, é bom estudar a vida do rei Saul. Porque ele logo no início, porque ele errou logo no início, oferecendo inclusive sacrifício, porque Samuel demorou. E Samuel disse que Deus o havia rejeitado e já havia escolhido um outro. Dali por diante a gente se esquece da vida de Saul. Mas veja que ele obteve muitas vitórias. Ele chegou a quase a consolidar o reino em termos de vitórias. A despeito do seu erro, a despeito do seu pecado. Deus havia escolhido um outro. Não pense que tudo que acontece na sua vida é por causa do seu pecado. Não se martirize, não. Se fosse assim, todo mundo estava morto. Todo mundo. Procure ver as coisas boas que têm acontecido na sua vida, as circunstâncias pelas quais você passou, e pessoas que Deus levantou. Não foram pessoas porque são boas, fulano foi bom, não foi por isso. É porque Deus te ama. Se você tem que dar glórias a Deus, gloriar-se no Senhor minha alma, dê glória porque Ele te ama. Ele levantou alguém. Se não fosse aquela pessoa, seria uma outra. Pense nisso, seria uma outra. Que Deus ia levantar. Porque Deus te ama. Então, mais importante é Deus, segundo é você que é amado por Deus. Amado por Deus. A gente ouve tantas histórias bonitas de orfanatos ou de pessoas pobres, necessitadas, que às vezes a família reunida à mesa sem ter o que comer, literalmente, sem ter o que comer, vai se reunir à mesa por quê se não tem o que comer? Então vamos orar. E subitamente Deus manda. Como? De onde? Você não sabe, mas Deus estava já sabendo de tudo e trabalhando por você. Aí nós somos fortalecidos em nossa fé, em nossa comunhão com Deus, e diz, eu sei que tem um Deus cuidando de mim. As exortações que dizem engrandecer o Senhor e provar e ver que o Senhor é bom, provam uma grande experiência. E a experiência, meus irmãos, é essa. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. E Ele me acolheu. No versículo 9 existe um apelo pessoal referente ao versículo 3. Ampliado e generalizado. Assim como acontece nos versículos 6 e 7, que podem ser comparados com os versículos 17 e 18, em que dois temas são levantados aqui, neste salmo. Primeiro, o conceito do livramento de todos os temores é duplamente ilustrado pelo quadro dos leãozinhos, que passam fome. Eles podem até passar fome. São pequenininhos, animais, podem passar fome. Mas o justo não. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Isso é promessa de Deus. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Segundo, sugestão de que até mesmo as poderosas feras, no auge de seu vigor, possuem menos segurança da vida do que aqueles que se voltam para Deus, buscando sustento e desfrutam da sua abundante provisão. Você sabe quantos animais existem na floresta, na fauna? Sabe quantos mais existem? E quem alimenta? É você? Às vezes o indivíduo pega um canário para botar na gaiola e mata de fome. Né? Você já viu aquela história da mulher que queria comprar um animal? É contada pelo padre Léo. Ela sozinha queria um animal de estimação. Sozinha. E foi lá ao shopping, né? A pet shop. Para escolher um cachorrinho, um gatinho, tal. Aí disse, não. Aí o homem disse, olha, tem aquele papagaio bonito, especial, que vem não sei de onde. Aquele animal muito bonito. Olha, um animal falador. Tá. Aí disse, então é esse animal. Eu vivo sozinha em casa. Mas para levar o animal tem que levar a gaiola. Tá bom, eu levo a gaiola. Aí levou o animal. Chegou em casa, disse que a senhorinha chegou. Disse, fala, meu louro. E o louro. Você sabe que o louro não levanta os olhos, ele fez assim, né? Fala, meu louro. Ela no outro dia foi lá de manhãzinha e disse, papagaio, fala. Ele. Ela voltou e disse, papagaio não fala. Porque a senhora tem que comprar uma gaiola grande para ele. Não era muito pequeno, tem espaço para ela. E E essa gaiola tem que ter uma escadinha. Aí ele vai brincar para lá, para cá. Aí ela comprou, no outro dia chegou. E disse, ei, meu louro, fala. Ele, fala. Nada. Terceiro dia ela voltou ao pet shop, não tem jeito não. Porque você. Aí ele começou a vender coisas, né, para pagar. Fala, faça isso, faça isso, faça isso. E a pobre da mulher foi comprando coisas, faltando. Aquilo nada. Quando foi um dia, ela chegou lá no pet shop, triste. Ele disse, o que foi que houve? Ele falou, falou. Foi que ele disse, quero comida, e morreu. A mulher deu tudo, mas não deu comida. Como é que o papagaio ia viver? Sem comida. Gaiola bonita, escadinha, não sei o quê, brinquedo, espelho, tal, mas não deu comida. Deus não está se preocupando em dar comida a gente. Aliás, de dar coisas boas, presentes a gente. Sabia? A Bíblia diz que nós temos o quê? Duas coisas. Comer, qual é a outra? E o que? Vestir. Se for entambado, nem precisa vestir, né? Para de nudismo. Nós sejamos satisfeitos. A Bíblia diz que não devemos pedir a Deus nem riqueza, nem pobreza. Sendo rico, a gente se afasta de Deus. Sendo pobre, a gente vai blasfemar contra Deus. Tendo o que comer, o que vestir. E você se endividando para comprar coisa bonita. Teve uma mulher aí com 500 pares de sapato, 500. Dizendo Marcos, né? 500 pares de sapato. De desse eu vi uma reportagem, que era tanta roupa no armário que era assim, tem roupa aqui que eu nunca vesti.
Mas toda vez que vou ao shopping, eu tenho que comprar uma nova, porque era aquela ideia, tem que comprar. Agora, eu nunca vesti. 2 anos ou 3 anos, mas nunca vesti. É roupa, é sapato, é isso, é aquilo. Quando a vida é simples diante de Deus. Viva meu pai, já morreu, não vive mais. Minha mãe, meu filho, por que você não compra um par de sapato? Para quê? Se eu tenho 2 pés e tenho 4 sapatos, um par de sapato preto e um par de sapato marrom. Para que eu quero mais? Só tenho 2 pés, já tenho 4, está sobrando. Está sobrando, não preciso. Se acabar um, eu compro outro. Mas por enquanto, não. E nós vamos nesse consumismo, acabando com a nossa paz. Literalmente acabando com a nossa paz. Você não pode ver um dinheirinho a mais que já vai lá e gasta. Não estou aqui dizendo que você não deve gastar, porque dinheiro só serve para 2 coisas, né? Para quê? Para gastar e passar troco. E hoje nem troco ninguém passa mais, que é tudo em cartão. Então a finalidade de dinheiro já desapareceu, passar troco. A tal ponto também você não come dinheiro. Mas aí deixa de confiar plenamente em Deus. O salmista vai dizer aqui, em paz me deito. Né? E logo pego no sono. Você pensou que você não poder dormir porque está devendo? Não fique devendo que você dorme. Se o remédio é esse, não fique devendo. É melhor dormir sem ceia do que? O que é que diz Provérbios? É melhor dormir sem ceia do que acordar com dívida. Com dívida. Com dívida você ceia, mas não dorme. Se não dorme, não descansa, não repousa. É simples. É simples demais. Algumas coisas simples que a gente precisa aprender da vida, meus irmãos. Aprender da vida. Mas vamos adiante. Os versículos 11 a 14 parece ser uma subsecção distinta. Note bem, veja aí, 11 a 14. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Esse texto, os estudiosos dizem que a rigor, ele não é compilado no original. Parece que foi uma subsecção, com inserção no Salmo. Porque ele foge ao Salmo, ao teor do Salmo. Primeiro, existe uma estrita rejeição de toda a falsidade e linguagem. Mateus 5:37. Então, analise aqui algumas lições que nós vamos tirar aqui dessa subsecção. Há uma estreita rejeição de toda a falsidade de linguagem. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Isto é, falar somente a verdade. A verdade e nada mais do que a verdade. Aí existe um juramento usado muitas vezes nas audiências em que o juiz pergunta: você jura, promete dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. O grande dilema nosso é justamente o oposto, é a falsidade.
Você não saber quando determinadas pessoas estão falando a verdade. Somente a verdade e nada mais do que a verdade. Porque às vezes a verdade torna-se relativa, porque a verdade absoluta é em Deus. A minha verdade pode não ser a sua verdade. Será que é possível isso? É. Uma das primeiras histórias que eu li e que nunca me esqueci, porque eu li quando era criança, é a história de Monteiro Lobato. A história dos dois escudos. Dois escudos. Monteiro Lobato é um mestre. Dois cavaleiros se encontraram em direção oposta numa encruzilhada. E lá estava um escudo. Aí um gritou: "Que lindo escudo de ouro!" E o outro do outro lado: "Que lindo escudo de prata!" Aí o de cá respondeu: "Como de prata? O cavaleiro não vê que é de ouro?" E o outro: "Como de ouro? Você que está cego, não vê que é de prata?" Aí só foi o começo. Começaram a discutir, cavaleiros, cada um puxou da espada, e vão ter a verdade agora na luta, né? Lutaram, caiu um para um lado, outro para o outro, e ali ia passando um religioso, chamado Dervish, muçulmano, se aproximou deles, para pensar-lhes os ferimentos, e perguntou: "Qual foi a causa do combate?" E um disse: "É que o cavaleiro diz que o escudo é de ouro." O outro disse: "Mas ele não está vendo que o escudo é de prata?" Aí o religioso disse: "Pois bem, meus amigos, se cada um tivesse passado a direção oposta, tinha visto que de um lado o escudo é de ouro, mas que do outro lado o escudo é de prata." Veja como às vezes a verdade é relativa. Quando nós somos incapazes de dar um passo para olhar o outro lado, da perspectiva que você olha. Portanto, às vezes a sua verdade não é toda a verdade. A sua verdade está baseada naquilo que você vê. A verdade do outro também naquilo que o outro vê. Ou, pior, a sua verdade está baseada em cima da verdade que lhe contaram. Mas quem contou ao outro, contou outra verdade, outra versão. Às vezes na vida, meus irmãos, essa falsidade existe. Não deliberadamente. E às vezes o pior é que é deliberadamente. Segundo, a intransigente atividade na realização do bem. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Dizer sim, sim, não, não, e visar a edificação de uns com os outros, deverá ser, pelo menos nós cristãos, o ideal. Viver bem uns com os outros. Enquanto depender de vós, tende paz com todos. Tende paz com todos. Enquanto depender. Não sei, só depois de velho é que eu comecei a aprender algumas coisas. Até em relação a meus filhos. Filhos e netos. Quando eles vêm até querer discutir certas coisas, eu disse: "Não, você não acha que está certo? Então continue." Não, 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 não. Quem sou eu para querer demovê-lo disso aí? Porque vi que não vai
a lugar nenhum. Conta-se que um homem não discutia com ninguém. É difícil, mas não discutia com ninguém. Quando ele chegou na casa de um amigo, começou a conversar, daqui a pouco chegou um outro conhecido. Disse, mas rapaz, que coisa interessante, eu passei naquele riacho ali, não é que o riacho está correndo para cima? Aí aquele rapaz que não discutia com ninguém disse, pois eu cheguei, agora mesmo passei por lá, ele estava correndo para baixo. Aí você dá vez que eu quero ver se não discute. Não, mas eu estou dizendo que está correndo para cima. Então o curso já mudou. Fazer o quê? Terminou a questão, então o curso já mudou. Às vezes nós pegamos uma discussão sem nexo, sem razão de ser, sem nada. Você não vai lucrar nada, você não ganha nem perde, ou na maioria das vezes perde. Porque não tem senso nenhum de estar discutindo. Se eu estou dizendo a verdade, e eu tenho, por exemplo, um filho que às vezes pergunta, eu digo, foi isso. Aí ele pergunta novamente a mesma coisa, para eu afirmar. E eu ainda vou e afirmo. Não, foi assim. Aí ele, mas o senhor acha? Eu não acho nada, cara. Acredite se quiser, se não quiser. Ei, para. Ah, parou. Eu não já disse? Não era nem para dizer a segunda vez? Já afirmei, reafirmei, quer que a reafirme novamente? Precisa. Por isso que a Bíblia seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Você disse uma história, é aquela versão, não tem que dizer outra. 3. Perseverança na busca de paz com todos os homens. Já citei, está lá em Hebreus 12, 14. Enquanto depender de vós, tende paz com todos. Com todos. Essas regras essenciais da vida, que nós chamamos de vida piedosa, são citadas palavra por palavra em 1 Pedro 3, de 10 a 12, e fazem parte dos princípios éticos cristãos que nós vamos encontrar numa passagem muito bonita, quase literalmente, que está em Colossenses 3, 8 a 17. Veja como nós estamos lá bem sistematizadas. Colossenses 3, 8 a 17. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. A cultura judaica cristã forma uma religião de preceitos de ética e de moral. É difícil entender que aqueles que confiam no Senhor compartilhem da condenação dos culpados. Esse ensinamento, bem resumido, está nos versículos 19 a 22 deste salmo. Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Temos um compromisso com Ele.
antes de pensarmos na igreja de Deus, pensemos no Deus da igreja. Sabe por quê, irmãos? Que nós só podemos amar mesmo a igreja de Deus se nós amarmos o Deus da igreja. Nós só amaremos bem a Bíblia de Deus se nós amarmos o Deus da Bíblia. Deus lhes abençoe.